Bom dia, queridos alunos. Bom dia, meus amores. Estamos aqui para mais uma aulinha de religião. Na aula de hoje, a gente vai falar de um tema, É muito comentado nesse mês, que nós estamos no mês de agosto. Esse é o mês das vocações, né? Como vocês sabem, nossa escola é uma escola confessional católica e todos os anos nós celebramos este mês, que é um mês muito importante, tá? Respeitamos aqueles que não são da religião católica, tá? Mas a gente precisa repassar para vocês esse princípio que vai de acordo com a nossa fé, tá bom? Então é muito importante que a gente converse, porque independente da sua religião, você vai se encaixar em algo que a gente vai estar comentando aqui, tá? Então hoje a gente vai falar de vocação. O que é vocação? Né? Vocação, eu acredito que vocês já escutaram falar em algum momento, né? Aqueles que fazem catequese, com certeza já escutaram a sua catequista falar. Então, gente, vocação é um chamado de Deus. Deus, ele me chama, ele chama cada um de vocês a uma vocação, tá? E aí, é importante que a gente sempre cultive a amizade com Deus para a gente poder identificar esse chamado e para que a gente possa respondê-lo, né, de acordo com o que ele nos chama. Então, na religião católica, existem algumas vocações, né, diferenciadas na igreja, como, por exemplo, a vocação sacerdotal. A vocação sacerdotal, né, é aquele chamado a largar tudo, né, da vida e seguir a Deus pregando o evangelho, né? Então, o padre, o bispo, né, o papa, ele é chamado a essa vocação, tá certo? E aí ele se desprende de tudo do mundo para viver a serviço, né, de Deus, levando o evangelho a todo o povo, tá? Então a vocação sacerdotal, né, é representada por essas pessoas na igreja, né? O padre, o bispo, o papa, os diáconos, tá certo? Então eles representam a vocação sacerdotal. E aí cada um, né, é chamado pessoalmente, tá certo? Se você conversar com um padre, né, e perguntar como foi que ele identificou essa formação, cada um vai ter seu jeitinho particular de explicar como foi chamado, né? Mas sempre em muita oração, né? Cada um de nós precisamos cultivar uma vida de amizade com Jesus para identificar esse chamado, né? Outro tipo de vocação é a vocação consagrada, né? A vocação consagrada, que são aquelas pessoas, né? Por exemplo, as freiras, né? Os frades, tá? São pessoas que consagram sua vida, né, a Jesus. E aí, né, eles também largam toda a sua vida e na grande maioria das vezes essas pessoas consagradas vivem uma congregação ou uma comunidade e aí vivem também a serviço do evangelho, tá? De sempre viver em missão, evangelizando as outras pessoas, tá? Outra vocação da nossa igreja é o matrimônio. O matrimônio, né, é representado pelos casais que se casam na igreja, que são chamados a ter uma vida em família, tá? Então, tem uma família que vive sua religião, né, que tem os seus filhos, mas também, né, sempre vivendo em prol, né, de também evangelizar na sua casa, sempre ter uma vida de oração, de participar da igreja, da missa, tá? Há também a vocação leiga, tá? Que são fiéis, batizados, pessoas batizadas, que vivem em serviço em missão, né? Em serviço na igreja,
tá? Então, os catequistas, as pessoas que cantam no coral, as pessoas que organizam a igreja, que participam das pastorais da igreja. Então, essas pessoas são as pessoas leigas, né, que tem essa representatividade na igreja, tá certo? Então, gente, nossa igreja, ela se divide, né, nessas vocações. E é importante que cada um de nós estejamos abertos para escutar qual o chamado de Deus para nós, né? É importante que a gente se identifique com a nossa vocação e trabalhe sempre nessa construção de uma sociedade melhor e de um mundo melhor, tá? Então, neste mês, a nossa escola vai promover, né, um dia, né, que a gente chama, né, o nosso simpósio vocacional. E aí vai ser ainda nesta semana, dia 20, tá? Vai ocorrer o simpósio vocacional e vocês vão participar, conhecer um pouco mais dessas vocações, né? Pessoas dessas vocações vão vir conversar com a gente vai ter um encontro virtual, porque a gente não pode ainda se reunir, né, como é feito todos os anos, mas vai haver o simpósio, tá? Então é muito importante que vocês participem. Então, assim, para a nossa aula de hoje vai ficar uma atividade que fala sobre vocação, para que você fale, né, assim, como que você acha que você pode ter essa representatividade na sociedade, na igreja, né, independente da sua religião, certo? E aí você vai, bem simples, tá? Nossa atividade de hoje, para que vocês façam, tá bom? E desde já deixo o convite para todos participarem do simpósio vocacional no dia 20. A gente vai passar as orientações para vocês durante a semana, tá bom? Mas vai ser no nosso horário de aula mesmo, tá? Tem um momento todo bem preparado, vai ser bem legal e aí é importante que todos participem, tá bom? Então conto com a presença de todos vocês participando do simpósio e desde já, qualquer dúvida na atividade, qualquer dúvida na explicação, estou aqui à disposição, tá? Fiquem todos com Deus, ficamos por aqui hoje. Um grande abraço, um abraço virtual.